Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. É com muita alegria que mais uma segunda-feira estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estudo dessa doutrina espírita que nos consola, que nos esclarece, que traz exatamente esse consolo pelo esclarecimento. Porque quando a gente descobre, passa a entender a verdade, e é exatamente aquela frase que Jesus deixou para nós, né? Conhecereis a verdade e ela vos transformará, né? Modificará. Quando a gente entende de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, a gente começa a modificar o nosso entendimento e a compreender e a nos consolar por muitas das coisas que passamos aqui nessa vida. Inclusive, Nivaldo, esse livro, ele nos ajuda a gente se libertar de amarras, né? De muitas coisas que estavam cristalizadas em nós, que nós aprendemos porque a grande maioria veio lá do catolicismo. Com certeza, né? Todos nós, né, Célia? Passamos, se não nessa encarnação, em encarnações passadas, nós passamos pela Igreja Romana, né? E como você sempre fala, esse foi o primeiro livro, né? É verdade. De Kardec. E eu estava, ainda anteontem, voltei para assistir Kardec, o filme de Kardec. Né? Então, quando ele fez esse livro, né, ele codificou esse livro, ele arrumou didaticamente esse livro para nós, e em função do que estava acontecendo, né, para explicar todo aquele movimento. E aí eu prestei atenção que ele entrega o Livro dos Médiuns, foi o segundo livro. O segundo livro é o Livro dos Médiuns, perfeitamente. E aí o editor, ou a pessoa que ia, né, trabalhar para transformar aqueles escritos em livro, pergunta a ele o porquê. E ele diz para educar os espíritas. Perfeitamente. Para educar. Célia, e é o segundo livro de Kardec, o Livro dos Médiuns, e é de fundamental importância. Eu acho que o Livro dos Médiuns, assim como todos os livros da codificação, são importantes. Mas o Livro dos Médiuns também, Célia, é libertador. É libertador. Quando você tem a oportunidade de ler, estudando o Livro dos Médiuns, nossa, com quanta diferença faz em nossas vidas. Pois é. Mas, Célia, nós vamos fazer então a nossa prece de abertura do nosso estudo da noite de hoje. Então vamos pedir a Deus, pedir a Jesus, a Maria Santíssima, aos nossos guias e mentores espirituais que nos iluminem, que nos envolvam neste momento a todos nós, para que possamos ter a capacidade de entendermos, de aprofundarmos toda essa matéria que os espíritos, através de Kardec, nos trouxe e que nós vamos ter a oportunidade de relembrar mais uma vez nessa noite. Que Jesus possa iluminar os nossos caminhos, possa nos esclarecer, nos dar força para vencermos a todas as dificuldades que passamos em nossas vidas. Que Jesus, então, nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. E como sempre fazemos, vamos à nossa reflexão da noite. Vai aparecer para vocês aí na tela, que a reflexão diz assim, de hoje. Cuide do jardim da sua mente. O pensamento que você rega cresce. Se a gente for avaliar essa frase, quanto é importante os nossos pensamentos. E, Célia, muita gente está, nesse momento, preso em situações, preso em emoções, em vivências sofredoras, em sofrimentos, devido ao pensamento. Porque as nossas emoções, elas só vêm através dos nossos pensamentos. A sequência é pensamos, sentimos.
Então, como é que a gente pode fazer para não sofrer ou cortar o vínculo daqueles pensamentos repetitivos, maléficos, pensamentos que nos trazem sofrimento? Mudar o nosso pensamento. Mas aí, será que é possível mudar o pensamento? É tão fácil assim, Nivaldo? Não é fácil, Célia. É um processo. Mas é possível. É possível. A boa notícia é que é possível mudarmos os nossos pensamentos. Então, quando a gente descobre isso, que a gente pode mudar os nossos pensamentos, também é uma chave que a gente abre na nossa vida que vai nos permitir mudar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Aí, Nivaldo, analisando essa reflexão que nós trouxemos, vamos pensar no nosso jardim. Sim. Se nós não regarmos, ele não cresce. Não cresce. Ele vai definhar. E a mesma coisa são os nossos pensamentos. Com certeza. Quanto mais eu alimento, quanto mais eu rego meu pensamento de tristeza, de vingança, de mágoa, mais ele frustrações, cresce. Mais ele cresce. Agora, se eu inverter esses pensamentos, se eu modificar esses pensamentos, mas eu modifico e eu volto para eles. Mas essa vontade de modificar esses pensamentos, esses pensamentos vão ser modificados como? Com a nossa insistência. Com a nossa prece. Com a gente pegar o Evangelho. Vamos ler o Evangelho, nos vamos fortalecermos pedir. Naquele objetivo. Entende? E como você sempre fala, né, Célia? A nossa vontade. A nossa vontade. Quando nós nos determinamos a mudar, a gente podemos mudar os nossos pensamentos. Mas como fazer isso? É um processo. Todas as vezes que aqueles pensamentos que nós não queremos vêm à nossa mente, a gente muda. Nem que a gente tenha que, muitas das vezes, a Célia, é o que eu digo sempre, dizer em voz alta, eu não quero mais esse pensamento. Esse pensamento não é meu, não me pertence. Pense em outro. Nós temos, se nós avaliarmos, Célia, tantas lembranças boas que a gente pode trazer à mente. Por que, então, ficar preso a esses pensamentos, alimentando esse nosso jardim com ervas daninhas? Regando essas ervas daninhas. Então, vamos mudar. Vamos mudar. Já reparou uma árvore como aquela erva de passarinho? Como destrói a árvore? São os nossos pensamentos. São os nossos pensamentos. Uma boa comparação, né? São os nossos pensamentos. Não vamos deixar que essas ervas quando destruam os nossos pensamentos. Quando esses pensamentos insistirem, quando esses pensamentos chegarem no nosso jardim mental, se transporta para uma floresta, para uma cachoeira, para a beirada da praia. Vai lá e pensa. Célia, um processo mental. Isso. E até, eu costumo até dizer muitas das vezes que como é que a gente pode, assim, de certa forma, provar que a gente pode mudar a nossa emoção mudando o nosso pensamento? Sabe aquele filme que você está assistindo, que tem uma cena lá de medo, em que você resolve não olhar, todo mundo vai se assustar, menos você, porque você cortou a tua visão, o teu pensamento daquela cena. Então, é assim. Quando nós cortamos o nosso pensamento daquilo que nós não queremos, a gente não sofre a consequência da emoção negativa. Então, regar esse jardim... É exatamente isso. Depende de cada um de nós. Se nós quisermos... Não tem como a gente deixar da conta do outro resolver esse problema. Muda para mim, Nivaldo? Não dá. Não posso. Não, eu vou ao psicólogo. Não adianta. Ele vai te dar ferramentas para que você se trabalhe. Perfeitamente, Célia. Né? Então vamos voltar ao nosso estudo. Né? Nós estamos no programa 133. Estamos falando dos 3 reinos. Os 3 reinos, né? O reino mineral, o reino animal, e o vegetal, o animal e o hominal, né? Agora nós estamos falando dos minerais e as plantas. Perfeito. Nós
nós vamos para a questão 591, mas vamos lembrar aqui da 590... Nós ficamos de fazer um fechamento ainda. Porque Kardec, ele pergunta se nas plantas, não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação. Kardec está perguntando isso. Que as induz a procurar o que lhes possa ser útil e evitar o que lhes possa ser nocivo. É como se as plantas pudessem, Kardec está perguntando se elas têm essa capacidade de escolha. E eles nos respondem: se quiserdes uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado dessa palavra. É, porém, um instinto puramente mecânico. Célia, e aqui só sem querer, desculpe te cortar, mas uma planta, ela está ali naquele local, mas a raiz dela, ela vai buscar água. Vai buscar água. Ela vai buscar água. Então, isso é uma forma dela demonstrar esse instinto de sobrevivência. É mecânico. É a necessidade. Ela vai sondar e ela vai para aquele local onde tem a água tão necessária para a sua subsistência. Então, aí vamos para 591. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres. A gente sabe que nós já vimos aqui que tudo, em relação aos mundos superiores, a perfeição é muito maior do que a que nós consideramos como perfeição. Então, Kardec faz essa pergunta. E eles nos respondem: tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais, sempre animais. E os homens, sempre homens. A perfeição é maior. Mas planta é planta, animal é animal, homem é homem. A gente fica imaginando alguma coisa sobrenatural. Não há. Não, né? Não. Há uma evolução, sim. Mas as plantas são plantas, os animais são animais e os homens também são animais mais evoluídos. E a gente vai para outro item, né? Então agora nós vamos, né, Célia, para os animais e o homem. Até então, nós estávamos falando... os minerais e as plantas. Exatamente. Agora vem os animais e os homens. Animais e os homens. E Kardec, então, faz o seguinte questionamento aos espíritos, né? Se compararmos o homem e os animais, sob o ponto de vista da inteligência, parece fácil estabelecer a linha de demarcação entre eles, pois certos animais têm, sob esse aspecto, uma superioridade notória sobre alguns homens. Esta linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa? O Kardec aqui está nos dizendo, porque tem até um ditado que eu acho horroroso. Quanto mais eu conheço os animais, né? Verdade. A gente sabe, né, Célia, hoje com o advento da tecnologia do celular, hoje nós gravamos tudo. Então a gente chega a nós algumas imagens de alguns animais que a gente fica surpreso. A gente afirma que tem inteligência, que pensou. Há uma inteligência ali. E a gente vai ver que no decorrer das perguntas, e os espíritos vão dizendo que há realmente um princípio ali de inteligência. Mas não essa inteligência humana. Essa inteligência de concatenar questões. Essa inteligência de pensar, de programar, isso não tem. E essa questão que Kardec levanta é porque muitas das vezes a gente vê determinados movimentos de alguns animais que é muito superior ao entendimento de alguns humanos. Porque é muito comum, Nivaldo, um exemplo que todo mundo tem é o seu cachorrinho. Sim.
Ele está em casa e você está entrando lá na portaria do condomínio e ele já está na porta te aguardando. Aqui o sinal. Então, a gente fala assim, não, ele percebeu, ele sabe, ele sentiu, não, sabe? É instinto. Bom, e os espíritos, então, esclarecem sobre essa questão de Kardec, né? Com relação a certos animais que têm um aspecto de superioridade notória sobre alguns homens. Ele responde assim: sobre este ponto, vossos filósofos não estão absolutamente de acordo. Uns querem que os homens sejam um animal e outros que os animais sejam um homem. Estão todos enganados. O homem é um ser à parte, que algumas vezes desce muito baixo, ou que pode elevar-se muito alto. Pelo físico, o homem é como os animais, e bem menos dotado do que muitos deles. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para atender suas necessidades e sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, é verdade, mas seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens que vos colocais abaixo do animal, não sabeis vos distinguir dele? Reconhecei o homem pela ideia de Deus. Então, esse finalzinho reconheci o homem pela ideia de Deus. No meu está pela faculdade de pensar em Deus. Porque nós vamos aqui na Célia falar alguns exemplos, aqueles animais que aprendem um determinado comportamento. Isso, a gente ensina e ele vai repetir. Se a gente ensinar um segundo movimento, ele vai também aprender. Mas ele não vai conseguir nunca juntar e criar, a partir disso, uma terceira coisa. Coisa que nós, humanos, que temos uma inteligência, podemos fazer. Se nós pegarmos um cachorrinho, e todo dia de manhã vai passear com ele. Se você não pegar a corrente dele, ele vai ficar. Ele até pode chegar à porta para começar a dar sinal de que ele tem que sair. Tá? Mas vamos que você tenha o hábito de colocar aqueles sapatinhos que a gente vê cachorrinho andando na rua para não sujar a patinha, porque vai ter que entrar novamente em casa. Se você pegar a coleira, mas esquecer de pegar os sapatinhos, ele não vai parar e vai dizer, não, está faltando alguma coisa. É verdade. Ele não vai. Há esse pensamento. Esse raciocínio não existe. Ele quer. Então a gente confunde, a gente acha, não, meu cachorro pensa, não, o cavalo faz isso, não é assim. Cara, e os espíritos nos dizem aqui nessa resposta, Célia, que algumas vezes os homens descem muito baixo. Desce. Mas o fato desses homens descerem muito baixo, eles continuam sendo homens. E esses animais, por mais que pareçam ter uma inteligência, continuam sendo animais. Aqui e em qualquer mundo. Então, outra coisa que... não, é essa brutalidade que nós muitas das vezes praticamos, damos vazão, essa brutalidade nos compara aos seres. É por isso que a espiritualidade, ela vem nos perguntar, por que nos rebaixarmos tanto? Por que adquirirmos essas essas atitudes tão brutais? Nós não somos assim. Nós não somos isso. E é o que ele vem, quando ele vem falando, que o homem, quando ele diz assim, algumas das vezes, ele pode elevar-se ou então rebaixar-se.
Mas né? eu ia comentar aqui, Célia, nessa questão, que tem uma parte aqui muito importante. Os animais são incapazes de criar as suas próprias condições de vida, coisa que para o homem não. E eles deixam muito claro aqui quando eles dizem que a natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua própria inteligência. Célia, se nós pararmos para pensar, tudo que nós temos hoje, se nós olharmos os nossos lados, tudo foi inventado pelo homem, porque na natureza só existia terra, planta e os minérios, só existiam os minerais e as plantas e os animais. E hoje nós temos mesa, cadeira, nós temos esse equipamento que nos filma e nos transmite hoje, que saiu da terra, saiu da inteligência do homem. Então, essa é a grande diferença, né? Que ele nos deixa muito claro essa capacidade do homem de transformar o que a natureza nos deu em tudo isso que nos serve hoje. E o que o animal transforma? Se você tiver apenas um animal, ele não vai conseguir transformar nada à sua volta. E o homem foi dado a natureza, e nós, os homens, por isso nós somos tidos como co-criadores. Porque nós criamos, a partir do que a natureza nos deu, exatamente tudo isso que nos rodeia. Né? Então vamos lá para 593. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Então os animais são só instintos? E a espiritualidade nos responde: ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto. Mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? Uma determinada, vontade determinada, né? É que tem inteligência, porém limitada. Então, os animais, muitos obram por instinto. Outros já demonstra uma vontade acentuada, tá? E possui inteligência, mas limitada. Célia, você falou aqui naquela situação daquele cachorrinho, né? Que ele já está acostumado, e muitas das vezes ele dá sinal, ele vai lá na porta, volta, né? Ele vai lá na porta e volta como se estivesse sinalizando que chegou a hora dele querer sair, da hora do passeio. Então é uma vontade. Uma vontade, de certa forma, uma inteligência. E aí a gente a gente vai poder associar isso ao automatismo. Ele está habituado. A mesma coisa é a hora da comida. Sim. Né? Se ele está acostumado na vasilhinha dele cai aquela ração ao meio-dia, perto disso ele já está lá mexendo. E alguns animais até... É um condicionamento. Os caninos, né, que têm uma interação maior conosco, para algumas palavras, né? A gente tem visto também na rede social algumas pessoas conversando, fala determinadas palavras e o animalzinho ele desperta, porque também são palavras conhecidas para ele. Passear, fazer alguma coisa desse sentido que ele vai identificar como e vai querer, ele vai se mostrar entendendo aquela conversa, aquela palavra pelo menos está sendo dita ali, né? A mesma coisa, Nivaldo. Tanto ele demonstra esse prazer, essa alegria, como também quando ele vai sofrer um castigo, ele percebe que vai e ele dá um jeito de manifestar aquilo. É verdade. Demonstra, né? Mas tudo isso
é instinto, tudo isso é uma vontade, tudo isso é uma inteligência limitada. E aí tem uma nota de Kardec, né? Kardec nos diz assim: não poderia negar que além de possuírem, os animais, né? Que além de possuírem o instinto, alguns animais praticam atos combinados que denunciam vontade de cooperar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência. Veja bem que Kardec coloca, né, Niver? Uma espécie de inteligência. Nós identificamos aquilo ali. E Kardec chama de espécie de inteligência. Mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a própria conservação. Nada, porém, criam, nem melhora alguma realizada. É o que nós falamos aqui, né, Célia? Se você ensina alguns atos, algumas atitudes, ele não, a partir dessas duas, ele não vai criar uma terceira. Qualquer que seja a arte com que executam seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora e o fazem nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. Não é isso que acontece? Perfeitamente. A cria, separada dos da sua espécie, não deixa, por isso, de construir seu ninho de perfeita conformidade com os seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. É o caso dos pássaros, Dos né? pássaros. Cata o seu lugarzinho para você ter a tua cria, para aconchegar. Vai exatamente a mesma coisa. O desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não podem ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Então, todo esse desenvolvimento que a espécie animal venha a ter, é porque o homem ensinou aquilo, desenvolveu aquilo no animal. Não foi por livre e espontânea vontade dele, por capacidade dele. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que, entregue a si mesmo, não tarda o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Perfeitamente. Então, enquanto está em contato com o homem... Quem tem, Célia, ou já teve, né, algum animal, um cachorro, por exemplo, que foi adestrado, você precisa ficar repassando aquelas lições para ele sempre. Senão ele... Se você parar, ele vai voltar ao seu estado natural. Ele vai esquecer aqueles comandos. Né? E a gente ainda, né, nós continuamos a afirmar, inteligente, e não é assim, eles aprendem. Questão 594.
Os animais têm uma linguagem? Eles conversam entre si? Eles eles têm como se comunicarem? E os espíritos respondem. Se imaginais uma linguagem formada de palavras e de sílabas, não. Porque a gente acha que linguagem Vai conversar, isso, né? É a nossa. Mas um meio de se comunicar entre si, sim. Dizem entre si muito mais coisas do que supondes. A linguagem deles, porém, é limitada, como suas ideias às suas necessidades. Então, é claro que não há uma linguagem humana. Mas a gente sabe que cada animal tem a sua forma de se comunicar. Né? E aí, Nivaldo, a gente tem, por exemplo, aquele som que é emitido pelos golfinhos, Sim, pelas baleias. Isso aí a gente ouve, tem como, né? Cientistas gravar. Mas vamos reparar a formiga, aquele caminho que as formigas fazem. Elas fazem. Uma para na outra, assim, uma de frente para a outra, e cada para um pouquinho. Só, continua. Como é que está o caminho aí? Não, tá tranquilo, vai lá e tal. Então, mas elas param, isso mesmo que você está dizendo, elas param e continuam, uma para na outra. Se estivessem trocando ali alguma informação. E a gente não pode falar que não está, né? Não é essa, mas há uma verbalização. Há uma comunicação. Há uma comunicação. Ô Célia, você veja em alguns filmes que a gente já assistiu, alguns animais, quando a cria está em perigo e emite um som, a mãe chega lá imediatamente para socorrê-la. Nós temos os pombos correios. Os pombos correios, né? Então, quer dizer, há toda essa parte aí, né? E essa questão tem um desdobramento. E Kardec pergunta, então, há animais que não têm voz. Esses parecem não ter linguagem, né? Porque tem alguns animais que não emitem som nenhum. E aí, será que esses o caso das formigas, né? Das formigas, a gente não escuta. A gente não escuta, Nós não escutamos. Então, eles respondem para nós. Eles se compreendem através de outros meios. Vós, outros, homens, só tendes a palavra para vos comunicar? Eles nos perguntam. E os mudos? Que dizeis deles? Os animais, sendo dotados da vida de relação, possuem meios de se prevenir e de exprimir as sensações que experimentam. Imaginais que os peixes não se entendem entre si? Os homens não têm, portanto, o privilégio exclusivo da linguagem, mas a dos animais é instintiva e limitada ao círculo de suas necessidades e de suas ideias, enquanto que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções de sua inteligência. Então, é evidente que todos os animais se comunicam. E estudos já foram feitos e identificam que há, de uma forma ou de outra, situações de comunicabilidade entre eles. E eles dão esse exemplo para nós. Tudo é perfeito, né? Porque a gente não se comunica só com a palavra, a gente pode se comunicar por gestos, por símbolos, né? Hoje, pensamentos, nós não desenvolvemos ainda. Quando eles nos dizem aqui no final, Célia, que o homem é perfectível, é porque a gente ainda vai adquirir qualidades linguísticas e de comunicação superior à que a gente tem hoje. Você falou aí na comunicação por pensamento, que é uma realidade no mundo dos espíritos. A linguagem lá, eles nos dizem, é pensamento. Né? Mas essa condição, com a nossa evolução, Célia, mesmo aqui na Terra, nós vamos ter essa capacidade de nos comunicarmos por pensamento. E hoje, já para algumas pessoas, isso é uma verdade, é uma realidade, né? Pessoas que se olham e que sabem o que uma está pensando em relação à outra, isso já acontece em alguns casos. Kardec traz aqui uma nota sobre essa questão, e ele diz assim: os peixes que, com efeito,
emigram em massa, como as andorinhas que obedecem ao guia que a conduz, devem ter meios de se advertir, se entender e organizar. Talvez disponham de uma vista mais penetrante que lhes permita distinguir os sinais que lhes fazem. Talvez ainda encontrem na água um veículo que lhes transmita certas vibrações. É o caso do golfinho, das baleias, né? Como quer que seja, é incontestável que possuem um meio de se entenderem, assim como todos os animais privados da voz e que realizam trabalhos em comum. Diante disso, devemos nos espantar de que os espíritos possam se comunicar entre si sem o auxílio da palavra articulada? E ele pede para a gente ver lá a questão 282, que vai falar sobre essa condição espiritual da comunicação por pensamento. Então, se os animais, não têm a palavra articulada, que nós temos, se eles se comunicam, aí Kardec está nos colocando uma pergunta. Por que nós vamos nos admirar de que os espíritos se comunicam sem articular palavras? Perfeito. Né? Os cardumes, né, Célia? Aqueles cardumes. A pororoca, o fenômeno da pororoca. Como é que se explica ela vai aquilo? Contra a correnteza, porque ela precisa chegar lá para depositar os desovar, seus ovos. São coisas que, como várias perguntas, vários questionamentos de Kardec a esses amigos espirituais, e eles nos dizem que nós não temos condições de compreender. De compreender tudo. Tem. A 595. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática de seus atos? Gozam de livre-arbítrio? Eles têm livre-arbítrio? Não, a gente vai saber que não, né? E eles nos respondem: os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar a do homem, sendo muitíssimo inferiores a este, sendo muitíssimos inferiores ao homem, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. Então, esse livre-arbítrio, isso é do homem. Os animais, eles possuem o estritamente necessário para que eles desenvolvam essa vida material. As necessidades. A gente não pode comparar o animal com o homem. Numa escala, o homem está muito mais acima do que esses animais. E essa liberdade, como a espiritualidade nos afirma, ela é restrita aos atos da vida material. A nossa não. Perfeito. E eles falam aqui, né, Célia, mais uma vez, ratificando, né, que não se pode comparar a inteligência dos animais à do homem. Por mais baixo ou por mais inteligente que a gente ache o aprendizado de alguns animais em relação a alguns homens que têm ali uma condição ainda muito precária. Mas mesmo assim, a gente não pode comparar.
Animal é animal, homem é homem. Como a espiritualidade nos responde. Eles são muitíssimo inferiores ao homem. Não tem como. A questão 596, Kardec pergunta: de onde se origina a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se encontra muito mais nos pássaros do que no macaco, por exemplo, cuja conformação tem mais analogia com como o dele, o do homem? A gente percebe a arara, o papagaio, né? Que fala, e o macaco, por exemplo, que tem assim uma analogia maior conosco, não. E eles vão nos responder: conformação particular dos órgãos vocais. Só. Auxiliada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos. Alguns pássaros imitam a voz. E aí, se a gente for, né, essa resposta da espiritualidade, a gente não vê ave imitando o homem com gestos. Com gestos. Mas a gente também não vê macaco falando como homem, mas ele imita a gente. Imita os gestos. Então, é a conformação particular dos órgãos. Órgãos vocais, no caso das aves, né? E aí, Célia, a gente também vai ver a mesma situação. Aquela ave, né, que aprende uma determinadas palavras, ou até uma parte de uma música, ela vai repetir. Tem papagaio que canta música. Ela vai repetir aquilo, porque ela aprendeu. Ela vai repetir aquilo ali. Ela não vai, através daquele vocabulário, criar uma outra frase diferente, utilizando o vocabulário que ela aprendeu. A gente, vamos falar do papagaio, porque é uma ave mais comum, né? Com a nossa convivência. Se nós ensinarmos, quer café, louro? Quero café. Ele pode falar, quero café. Pão com manteiga, ele já não sabe mais. Exatamente, ele não pega o vocabulário aprendido, sério, e aí cria outra frase. Não cria. Não tem, ele simplesmente ele fica limitado àquilo ali. Ele aprendeu e ele vai repetir aquilo que está ali. E aí a gente vê, né, Nivaldo, a mão da natureza. A mão da natureza, né? A ave é dotada de órgãos vocais que permitem... Se assemelha a essa... E o macaco tem os gestos, né, para nos imitar. Aí é 597. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? E a espiritualidade nos responde de uma maneira bem curta. E que sobrevive ao corpo. E aí tem a 597. Que vai complementar, né? Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? E Kardec nos diz, e a espiritualidade nos diz: é também uma alma, se quiserdes, dependendo isso do sentido que der a essa palavra. A palavra alma. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e Deus. É uma distância muito grande. E aí a gente volta lá em cima, quando ele diz... sendo muitíssimo, que os animais são muitíssimos inferiores ao homem. E aqui nessa questão, na 597A, ele nos diz que... A distância, né? Faz esse comparativo depende do que a gente chame de alma. Vai dizer que nos animais tem, dependendo do sentido que a gente dê a essa palavra, alma. Mas que a distância
dos animais para o homem, ela é equivalente à do homem a Deus. Para a gente ver o quanto é muitíssimo inferior. Então vamos parar aqui, né, Nivaldo? Vamos parar que aqui, já vai extrapolar o nosso horário. Esperando o nosso tempo, né? E agradecendo, Pai, agradecendo, Mestre Jesus, agradecendo a todos vocês, amigos espirituais, que com tanto carinho iluminam, coordenam esse nosso encontro. Mais uma vez, mais um programa aonde compartilhamos com todos esses amigos encarnados e desencarnados esses ensinamentos e te pedimos, Pai querido, te pedimos, Mestre Jesus, ilumine mais essa semana que teremos que enfrentar, que batalhar, nos fortaleça, ilumine esse caminho que precisamos percorrer. Esteja conosco, Mestre, que possamos ser sempre auxiliados por esses amigos espirituais, pelos nossos mentores, que a Tua luz se faça, Pai, em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.